Está no ar e hoje tem Pais de Atleta com um bate-papo com um amigão meu, cara que realmente eu gosto demais. Jornalista André Henning, narrador, conheci ele, era repórter de rádio, hoje na televisão, tem redes sociais aí cheias de seguidores. É um cara que viveu muito o esporte, que vive muito o esporte, então que tem muita coisa boa para falar pra gente. Hoje o canal Pais de Atleta bate um papo com o André Henning. André, obrigado por bater esse papo com a gente. Você sabe que você tem um lugar reservado aqui no meu coração. E, bom, já para já começar esse bate-papo, por que o André Henning? Porque você é um cara de rádio, televisão e internet. Você consegue ali viajar entre os três mundos ali muito bem. Então, por isso o convite. E queria começar perguntando assim, que geralmente os pais cuidam das redes sociais dos filhos, dos jovens atletas. O que você acha que os pais têm que ter para ter esse lado da comunicação do atleta, um sucesso desse lado da comunicação? O que eles precisam prestar atenção? Sua dica para os pais. Pô, obrigado pelo convite, César. Eu sou seu fã há muitos anos e tivemos o prazer de trabalharmos juntos aqui na imprensa, ainda aqui no Brasil. E eu, tenho o maior orgulho de falar que eu sou seu amigo. Assim, primeiro eu vou agradecer as palavras, mas essencialmente, eu não sou de rádio, TV e internet. Eu sou um cara do rádio que passou a trabalhar na televisão, que passou a trabalhar na internet e estou ainda me debatendo também. Tô aprendendo fazendo, né? Claro que a televisão há mais tempo, mas ainda tenho muita dificuldade, cara, em transitar pela internet. Fatalmente nós vamos conversar aqui sobre assuntos que eu também tenho minhas dúvidas e ainda não sei por onde caminhar. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que se o pai já está cuidando da mídia social do atleta, do seu filho, já é um ótimo início, já é um ótimo começo, porque eu acho que tem que ter um controle, eu acho que tem que ter um equilíbrio ali, primeiro da maturidade mesmo, que a idade nos traz e que a experiência nos traz e que os pais, teoricamente, têm mais do que os filhos, e de ter um balanço também para que os filhos possam focar naquilo que eles precisam, no desempenho, no treinamento, no foco, na parte esportiva. Claro que a gente vai falar que isso precisa ser aliado a um comportamento em mídia social que é necessário hoje, uma presença em mídia social que é necessária. Mas eu acho que esse já é um ótimo início, César. É o pai estar conseguindo cuidar, porque não é o que a gente vê muito. A gente vê, às vezes, a molecada cuidando da mídia social sem saber muito da vida. E acaba metendo os pés pelas mãos, né? Se metendo onde não deveria ter se metido, fazendo comentários que, no nosso linguajar, esses são comentários não tão normais, não tão bem recebidos quanto o linguajar deles, mais jovem e tal. Um termo que você use hoje equivocado já vai te trazer problemas. Então eu acho que esse é um grande início, é ter alguém responsável cuidando dessa parte. E é uma coisa complicada isso, né? Porque hoje o print é para sempre, né? Então um moleque que faz alguma besteirinha ou que fala alguma besteira, ou outro dia eu estava conversando aqui com um profissional da área do marketing, ele cuida do filho, o filho joga futebol. E falou assim, pô, meu filho outro dia ele tinha postado na página de futebol dele, que ele tem uma página pessoal e uma de futebol, ele jogando bola com a camisa do Palmeiras. E o pai, cara, se você quer isso pra tua vida, amanhã vai te custar caro essa fotografia. E daí aí esse tipo de cuidado, né, cara? E é cruel, né, César? Porque como é que eu vou chegar e eu tenho esse cuidado com o meu filho e agora é jornalista, né? Tá começando a fazer jornalismo. E assim, a mídia social dele até anteontem
ela era completamente livre e sem a preocupação. Ele não iria fazer jornalismo, ele ia caminhar por outro lado. E então eu nunca tive essa preocupação com ele. Dele, por exemplo, se preservar um pouquinho. Hoje é até mais natural ele revelar o time dele, ok. Uhum. Hoje é mais tranquilo, no nosso tempo não era. Não. Hoje é mais tranquilo, mas assim, tem coisas e eu estou utilizando ele como exemplo, mas claro que aqui do atleta é muito mais impactante. Tem coisas que ele fez com 15, 14 anos de idade que vão refletir lá na frente, que hoje nem imagina. E eu vi isso acontecer, César. Eu vi isso acontecer no jornalismo. Eu vi com um garoto que era estagiário lá na época de esporte interativo ainda. Ele tinha feito postagens com 14, 15 anos de idade, provocando torcida de um outro clube, e que isso se virou contra ele num determinado momento, numa crítica que ele fez ao clube e tal. Tá vendo? Olha aqui, ó, você já tinha esse... E ele utilizava termos realmente que era termo de molecada e de conversa de boteco, que no nosso caso não cabe mais, né? Você sendo um profissional. Então, é muito cruel você chegar para um garoto, para uma garota de 13, 14 anos de idade, 15, 16, e falar: olha, não posta foto com a camisa do seu time que você está torcendo numa semifinal de Copa do Mundo de clubes. Porque um dia você pode estar nesse clube, num clube rival. Então é cruel, mas é necessário. E é uma coisa, agora voltando, você falou do tempo que a gente se conhece e tal, né? É meio assim, somos da velha guarda. E uma outra dúvida que eu tenho nesse sentido é como é que o pai segura o filho nas redes sociais num outro sentido. Eu acho que começou com o Ronaldinho Gaúcho, na minha cabeça, começou com o Ronaldinho Gaúcho de ser um popstar. E hoje nós temos talvez aí o maior exemplo mundial de um jogador popstar, que é o Neymar. O Neymar já está formado, tá? Mas assim, a molecada de novinha ali, hoje você já tem empresário com moleque de 8 anos de idade, mas você vai pegar ali no início da adolescência, como é que o pai faz para falar assim, cara, você só tem esse sucesso na rede social porque você joga direito, então você precisa prestar atenção na sua performance, você não é influenciador, você é jogador, e ao mesmo tempo fala assim, cara, você não pode descuidar da área do influenciador, porque isso te dá destaque como jogador. Como é que equilibra isso? Como é que um pai faz para equilibrar isso? Eu não tenho a resposta, tá, César? Mas o que eu faria? Eu olharia os exemplos. Eu pegaria os exemplos positivos e os negativos e mostraria. Porque o equilíbrio, ele sem dúvida que se uma coisa eu sei que tem que ter, é equilíbrio. Você tem que transitar nas duas partes. Você tem que ter um controle, mas você precisa estar presente. Senão você some, você desaparece. Então, é aquele negócio de você estar se equilibrando em duas cadeiras. Se você jogar muito peso para uma delas, você vai cair. E você vai cair das duas. Então, você não vai conseguir jogar seu corpo todo para cá e não vai conseguir. Então, eu acho que o que eu faria de imediato seria um trabalho de pesquisa e falar, olha aqui, ó, se possível no mesmo esporte, né? Ou talvez até seja melhor que não seja no esporte que esteja sendo praticado, né? Porque ali você já tem os exemplos muito claros. Deixa eu buscar aqui em outro lugar, em outro esporte, alguma outra estrela que esteja, ou alguém que está surgindo, mas enfim, e tentaria entender como que essa pessoa faz para se equilibrar. Olha, tem assuntos que essa pessoa aqui, filho, filha, tem assuntos que nós não vamos nos meter, que nós não vamos entrar em assuntos que hoje possam dar margem a você gerar uma repulsa de um lado do mundo publicitário, do mundo esportivo, do mundo que vai te sustentar. Esse assunto aqui, ó, tá vendo? Fulano, ele não se mete nisso. Fulano prefere postar coisas do treinamento dele,
do dia a dia dele, do lazer dele. Mas veja, perceba que ele não coloca um lazer dele, ele indo para um restaurante que custa 10 vezes mais que um restaurante mais acessível. Veja, essa pessoa aqui, ela tem esse cuidado. Fulano aqui tá tendo uma imagem hoje que não é a mais legal. Olha o tipo de coisa que ele posta. Olha o tipo de coisa que não é compatível com a vida de um atleta, e tá postando, e olha como está sendo a repercussão. Então, eu acho que esse ponto positivo, essa galera tem, o César, são os exemplos. A gente tem vários, 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 vários. E fuça. Vai, se você é um atleta em Portugal, se você é um atleta no Brasil, vai fuçar as mídias sociais do Reino Unido, dos Estados Unidos, vai fuçar lá da Austrália, vai buscar o que é que está acontecendo desses grandes exemplos esportivos, de ídolos do seu filho, da sua filha, e mostra, olha como esse cara aqui se comporta bem, olha como essa atleta aqui se comporta bem. Eu acho que a gente tem isso à nossa disposição hoje, a gente tem acesso a isso. Hoje talvez o maior exemplo disso esteja aqui em Portugal, Cristiano Ronaldo, né, cara? A imagem do cara, o cara não dá um passo impensado ali, né? Pois é, e assim, e ele é maravilhoso como exemplo, porque ele evidentemente que como qualquer ser humano, ele comete os deslizes dele, ele tem coisas na carreira dele que você questiona, mas ele consegue manter uma imagem que ela é sensacional. Eu sou fã do Cristiano nesse aspecto e em outros, porque ele realmente é um exemplo a ser seguido, não só na parte da comunicação, do comportamento nas mídias, mas no foco e na dedicação esportiva, né? Hoje um atleta sobrevive sem rede social? Não, não sobrevive, e a não ser que ele seja o fenômeno do fenômeno do fenômeno, e mesmo assim ele vai ter que dar uma sequência de sortes, né? De ser visto numa competição ou num lugar, ou ter um amigo aqui, ali, que estavam muito próximos dele e que acabou dando certo. Mas, no geral, hoje as pessoas precisam ser vistas também. Elas precisam, né, expor ao mundo o próprio trabalho. Então, eu acho que um exemplo que é interessante que a gente teve recentemente aqui no Brasil, o César, foi a cobertura da Cazé TV, que é uma cobertura de uma emissora, entre aspas, eu nem sei como é que chama, né? Como é que a gente fala, mas é um canal que nas Olimpíadas, transmitindo os Jogos de Paris, eles detectavam ali atletas brasileiros que estavam tendo desempenhos interessantes e começaram a fazer campanhas para que as pessoas seguissem esses atletas nas mídias Eu vi sociais. isso. Uhum. E isso foi um negócio que mudou a vida de vários atletas. Uhum. Vários atletas que não tinham a mídia, que não tinham... Mas não era só estar na mídia, não era só a nossa judoca, meu Deus, a Bia, né? A Bia, não era só ela ir lá e ganhar a medalha de ouro. Pô, ela precisava pular de 100 mil para 2 milhões de seguidores da noite para o dia, porque ela abriu um mercado para ela, uma possibilidade para fazer com que ela pudesse viver mais do esporte, mais tranquila nos treinos, mais dedicada e disputando competições diferenciadas, enfim. Ela mudou a vida dela e de tantos outros. Então, eu acho que esse exemplo, ele é assim, ele está aqui, está visível. É essa importância. Olha como foi importante para essa... E era um atleta, César, que já estavam nos Jogos Olímpicos disputando medalha de ouro. Né? Não era quem estava começando buscando espaço. Já estavam lá, já estavam desempenhando bem, e as vidas mudaram por conta da mídia social. Não, outro dia até eu fui mal entendido, que eu falei do João Fonseca, do tênis. E daí eu falei assim, pô, ele apareceu de uma hora para outra. E daí, pô, já vem um mar de uma hora para outra, ele foi do juvenil. Eu falei assim, cara, eu que não estava acompanhando o tênis, até ontem, não sabia quem era.
Hoje, quando eu abri meu computador, eu não via outro nome, era só o João Fonseca. Então, assim, é muito rápido, é do dia pra noite, é um ídolo, cara. E até isso deve ser muito difícil para um cara jovem trabalhar a cabeça dele. Porque hoje ninguém fala comigo, amanhã eu sou um ídolo mundial. A gente tem vários exemplos, César, e aí eu acho interessante que nesse momento o atleta também já tem uma caminhada em mídia social, né? Por isso que é importante pensar nisso muito cedo. Porque no momento em que você, que está aí sentado na sua casa, acorda para tomar o seu café e dá uma olhadinha lá num canto da página, pô, João Fonseca passa a terceira rodada do Aberto da França. João Fonseca? Você vai no Instagram, João Fonseca, que você faz pum, e tem uma sequência ali de publicações, de história dele, de não sei o que, você fala, opa, espera um pouquinho. Temos aqui um negócio diferenciado, um atleta diferenciado, uma estratégia de comunicação, um negócio. Nós temos um profissional aqui, nós temos algo que está sendo feito, não é um. Porque é diferente de você chegar e. Pô, cadê a mídia social? A mídia social é só molecagem, ou enfim, né? Mas não é algo profissional, não tem aquela imagem, já é diferente também. Então. E você nunca sabe quando vai acontecer essa virada de página. Esse que é o negócio. A gente vê vários exemplos, César, e aí não são só relacionados aos esportistas, mas também e muito do cara contar pra gente que um belo dia acordou e falou, nossa, o que aconteceu? Que minhas mídias sociais estão... Né? Que eu fiz? Ah, caraca, foi o passe que eu dei ontem porque o gol é fácil, né? Mas o passe, foi a foto que eu tirei, foi um elogio de um outro tenista, o Federer me citou numa coletiva, não sei aonde, falando que o João Fonseca vai ser um dos melhores de todos os tempos, um grande tenista, enfim. E, de repente, o João Fonseca não viu a entrevista, mas tá lá, começa a pingar mensagem, ele acorda, tem 25 mil directs, ele fala, o que está acontecendo? Ele nem sabe o que aconteceu e foi impactado. Nesse momento, se ele não tiver cuidado com o que já foi feito na mídia dele, ele tá roubado, cara. Ah. E no mundo de hoje a gente fala desse negócio de sobreviver com as redes sociais, com a internet, né? Talvez um exemplo, não de hoje, mas do cara que não tinha muito esse lado da comunicação e talvez não tenha o valor merecido. O Rivaldo, por exemplo, é um cara que é um exemplo do contrário do Neymar, que jogava pra caramba e tem gente, eu fico vendo aquele lá, fulano joga mais do que fulano, e tem muita gente que fala, o Rivaldo, caraca, meu, o cara tá de sacanagem. Mas talvez por esse jeito dele, né? E assim, que era um jeito dele, e isso acho que você não consegue mudar, né? Eu acho que até que você consegue adaptar, você consegue dar uma flexibilizada, mas nós não vamos conseguir mudar quem é o Rivaldo, né? Mas a comunicação dele pode ser adaptada. Hoje, no meu e-mail, eu recebo semanalmente alguma coisa do Rivaldo. Hoje ele tem uma assessoria de comunicação, ele tem um... Então, assim, e vira e mexe assim, Rivaldo fala sobre... Eu estou dando um exemplo. Sucesso dos times brasileiros na Copa do Mundo. Tem lá uma declaração do Rivaldo, tem lá uma coisa... Então, é algo que ele não teve lá atrás, ou se teve, não foi do... E que hoje ele está tendo, ele está se preocupando, e com o tanto de bola que ele jogou... Imagina se ele tivesse na época 100 milhões de seguidores. É muito, muito doido isso. E uma outra coisa que tem na internet, você falou que você recebe, você falou dos 25 mil directs e tal. Você vive isso certamente, tenho certeza absoluta, mesmo sem ser atleta, mas por ter uma exposição grande pela profissão. O lance de ter aí no teu telefone, quando você abre, crítica e elogio, você é o melhor do mundo e o pior do mundo todos os dias, né? Os pais, na mesma hora, você falou alguma coisa ali, o cara achou genial, o outro achou
Os pais, cara, para trabalhar com os filhos, isso, como é que ele conta para o filho que o filho não é o melhor do mundo e também não é o pior do mundo? E como é que você acha que uma criança ou que um jovem atleta pode lidar com isso? Eu até hoje não sei a receita para lidar com isso. Porque só assim, voltando um pouquinho no tempo, pouco tempo atrás, você seria criticado ou elogiado se saísse uma notinha no jornal e era isso. Não tinha uma coisa direta, não era mão dupla. Então, assim, era muito pouco que você ouvia sobre o seu próprio trabalho. Hoje não, né? Não. Hoje em dia você é julgado todos os instantes, todos os minutos. Eu faço um programa diário que eu fico com o chat aberto. É um exercício diário que, cara, te consome mentalmente de uma forma brutal. Brutal, porque você tem que saber o que filtrar, o que. E eu assim, eu fui ao longo do tempo me adaptando. E cada vez escolhendo melhor onde transitar. Não é toda a mídia social que eu uso, não é toda a mídia social que eu abro, não é toda a mídia social que eu faço um comentário e vou ver a réplica. Tem coisas que eu. Tem assuntos que eu comento, tem coisas que eu comento e saio correndo, porque no final das contas é um mundo que ele é composto de, na maioria das vezes, pessoas reais que estão lá digitando, que a gente já tem a inteligência artificial e os robôs te enchendo o saco, mas na maior parte das situações são pessoas reais que estão ali teclando e te mandando mensagem, mas que elas não existem no mundo real. É muito louco, mas assim, eu vejo comentários diários na minha mídia social e eu não vejo essas pessoas na rua. Essas pessoas parece que elas não existem. Você fala, não é possível que exista uma pessoa que pense de uma forma tão cruel assim, vai. Porque a pessoa não basta discordar de você, ela te humilha. E aí você para ver e fala, evidente que essa pessoa colocou lá uma opinião dela e tal, não sei o quê. Mas quando eu saio na rua, não tem uma pessoa que chegue para mim e se comporte daquela maneira. Então, são pessoas que existem aí, mas que é engraçado, você não encontra com elas. Então o que eu estou fazendo para me proteger desse tipo de coisa que faz mal, no final das contas faz mal. Você não consegue toda hora, ah, deixa falar, deixa falar. Não, você não consegue, tem horas que aquilo te afeta. E a tendência é te afetar. Então, eu tenho feito isso, César. Eu tenho falado, pô, cara, essa pessoa aqui, ela não existe. Isso aqui é alguém que tá querendo chamar atenção, é alguém que tá ali teclando para aparecer, ou tá, porque essa pessoa não fala isso para mim, essa pessoa não. Então, a não ser que 10 pessoas falem aquilo, a não ser que você. Aí é quando eu percebo que foi uma coisa realmente. Aí eu falhei em algum momento. Se eu vejo ali um comentário assim, o outro, dois comentários assim. Quando eu vejo que é uma sequência, porque eu estou falando aqui e eu tenho um delayzinho, né? Quando aparece no meu chat. Você publica um negócio no Instagram, demora um pouquinho. No Twitter, um pouco mais rápido, mas você tem um. Aí você vê um comentário. Ah, cara. 2, 10. Opa, pera um pouquinho, eu falei alguma coisa errada. Aí eu tenho que entender o que eu fiz de errado. Mas, no geral, eu tenho feito isso. Eu tenho. E aí é o que eu falaria para o meu filho, para minha filha. Falar, ó, a gente não vai poder levar aos extremos. Você não vai poder pegar um elogio e achar que você é o melhor do mundo, e você não vai poder pegar uma crítica. Nós vamos usar isso aqui para. Vamos usar pro nosso bem, né? Vamos pegar isso aqui como mais um dado importante de como eu tenho que transitar por esse mundo. Olha, eu falei de tal coisa, eu gerei algumas reações que não foram as que eu imaginava. Algumas gerações que aconteceram, algumas reações que aconteceram, que não foram como eu imaginava, mas é algo muito importante para mim, e como eu penso, eu vou bancar essa. Aí é de cada um. Mas eu tenho tentado, em vários momentos,
Fala, cara, essa pessoa da mídia social, esse comentário, ele não é real, não é possível, e eu consigo, eu talvez esteja tapando o sol com a peneira, mas é como eu consigo transitar, porque senão você fica louco. Mas é uma coisa que eu acho que tem muito a pessoa. A pessoa, quando ela está muito exposta, no caso de um jornalista, no caso de um atleta, principalmente o atleta, eu acho que as pessoas que falam sobre aquele atleta, você nunca pensa naquele atleta como um ser humano, cara. É muito louco isso. Ele é um, não sei nem se um personagem, mas ele é meio que um personagem, meio que um produto, meio que um, é um negócio que não existe. Tipo, não tem família. Você vai falar o que você quiser porque dane-se, entendeu? Que aquele cara lá não tem família, não tem a mãe que vai ler ali e vai ficar chateada. Então isso acontece demais, cara. É muito cruel esse. E eu acho que no final das contas, eu acho que antes, lá atrás, no nosso tempo, e antes ainda, existia meio que um, um- um- uma distância, né, Uhum. entre nós, e eu me colocando lá como um crítico de um jogador, e assim, o que eu falava aqui no bar, no boteco, na minha escola, não ia nunca chegar nele. Exatamente, é. Era uma distância, era um negócio tão. E hoje não, porque eu falo para ele. Eu vou lá, não basta só eu estar com meus amigos no boteco falando que o César é um péssimo zagueiro. Nossa, como o César, ele, cara, ele pode ser outra coisa, mas ele deve ser filho do presidente, ele deve ser alguma coisa, porque ele não sabe jogar, esse cara não. E hoje não basta eu fazer esse comentário entre meus amigos. Eu vou lá na página do César e mando um direct para ele. Ô seu, você quer acabar com o meu time? E aí, já que eu tô aqui na mídia social, né, César, e ninguém vai fazer nada, se você passar na minha frente, eu vou te quebrar. Você que não vista mais a camisa do meu time, porque nós vamos te pegar. Assim, eu vou, né, já que eu tô aqui, e aí eu passo a me envolver de tal forma no negócio que eu não interessa o que eu vá falar. Eu quero deixar esse cara mal. Eu quero que esse cara fique mal. Seja lá da forma que for. Inventando aqui um monte de coisa, mas eu vou falar. Então, se você não souber filtrar de repente interpretar que do outro lado tem um ser frustrado que também, porque assim, se a gente não sabe direito como manipular, como transitar pelas mídias sociais, muito menos esse cara, muito menos ele. Que, né? Então, assim, é preciso você criar um bloqueio ali, que é a outra coisa que eu recomendo, tá? Alguns filtros hoje você consegue filtrar bastante coisa. Uhum. Na rede social você tira alguns termos, você coloca pessoas que te seguem, a quantidade, pessoas com o mínimo de seguidores, porque a quantidade eu sou um cara curioso, e de vez em quando ainda me pego fuçando. Pô, esse cara aqui, cara, ele me mandou 10 mensagens, você vê pelo nome, o nome te chama atenção, esse cara me mandou 10 críticas, assim, uma atrás da outra. Se eu clicar no perfil dele, você vai ver o perfil dele e o histórico dele, ele não segue uma pessoa, ele não é seguido por nenhuma pessoa, e as últimas 50 postagens dele foram 50 postagens críticas para mais variadas pessoas. Ou seja, é uma pessoa que está ali para fazer isso, para encher o saco do outro. Então, essa você tem que aprender a deixar de lado. Para os pais que vão começar uma rede social para o filho, qual que você sugere? Você falou que você não trabalha com todas as redes sociais. O que você acha? Até pensando porque tem alguns pais que se preocupam com isso, a gente já conversa num grupo que a gente tem no WhatsApp. Às vezes é caro, né? O esporte, às vezes não. Toda vez é caro o esporte. É uma coisa muito maluca. Então, assim, tem alguns pais que querem, através da rede social, arrumar um patrocínio para o filho e tal. O que você acha que é o melhor caminho? O César, eu acho que hoje o mundo está se virando para o TikTok, né? O TikTok é uma rede que eu não frequento o TikTok. Eu tenho um perfil lá que a minha equipe publica lá no. Eu transito por uma mídia social, que é o Instagram. Eu fugiria.
correndo como quem foge para as montanhas do X, do Twitter, assim, cara, saia correndo, assim, voando. Eu não consigo hoje ver nada de proveitoso no X que você não consiga. O que tem de proveitoso você consegue suprir de uma outra forma. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de transitar por aquela mídia social. Então, assim, eu fugiria com muita intensidade do X e, com alguns cuidados, eu iria para o Instagram e para o TikTok. Eu acho que o Instagram é um negócio que te dá que dá uma cara, né? Dá uma imagem para quem está ali com o seu perfil, porque você consegue se mostrar jogando, atuando, treinando, enfim, fazendo a sua função e mostrar um pouco dessa curiosidade que a gente precisa alimentar no nosso público, né? Um pouquinho dos bastidores da sua vida. Se eu estou de férias, uma postagem ali diferente, uma imagem diferente. Olha como eu sou na minha vida fora do treinamento e fora das competições. No nosso caso, fora do trabalho na comunicação. Eu acho que existe essa curiosidade que ela precisa ser alimentada também, né? Hoje em dia, as pessoas entram e querem saber do César. Pô, o César, ele tá casado, ele não tá casado? Eu acho que você que tem que colocar o limite disso, né? Mas ele quer saber se o César sai no restaurante. Pô, o César vai no mercado, sei lá, né? Coisas. Então, eu acho que eu iria para o Instagram. É a que eu transito hoje. Mas acho que o TikTok é a tendência. O atleta, para produzir esse conteúdo, assim, ele precisa ter conteúdo. Você acha que os pais devem direcionar, vamos dizer assim, os atletas para algumas coisas do tipo falar mais do que um idioma? Porque hoje também está globalizado, né? É uma coisa absurda. Então, assim, você acha importante isso ou não? Dane-se, eu sou mais eu e vamos aí. Tem uma história até engraçada, cara. O Ceará, que era repórter, não sei, as pessoas que estão assistindo talvez mais novos e tal não se lembrem dele. O Luiz Ceará, uma vez, ele estava falando que ele não fala inglês. Você não fala inglês. Repórter número 1 não precisa falar inglês porque vai cobrir a seleção brasileira. Falava óbvio, brincando, mas era bem... Você sabe, o César, que eu cobrindo a Copa de 2002, nosso último título mundial, eu também estava cobrindo seleção brasileira com um outro repórter, éramos em dois na rádio, e esse repórter não falava uma palavra de inglês. Roberto Carmona, nosso finado Roberto Carmona. E eu, por falar outros idiomas, eu ia de manhã no treino da seleção, de tarde no treino da Alemanha. De manhã no treino da Inglaterra, de tarde no treino da seleção. Eu conseguia cobrir a seleção e outras seleções também. E aí eu falava com o Carmona, tô indo de manhã, tô saindo, Carmona, tô indo lá na seleção da Turquia e depois a gente se encontra lá no treino do Brasil. Não, eu vou com você. É, tá bom, vou. Beleza. Aí ele ia. E depois de umas 2 semanas de cobertura, eu cheguei e falei, Carmona, abre o jogo aqui, por que você tá indo atrás? E ele não fazia matéria, nada, ele ia só lá pra... É porque ele não iria conseguir chegar sozinho no treino da seleção. Era nesse nível. Ele só conseguia chegar no treino da seleção porque eu ia depois. Então, ele ia comigo. Se eu saísse do hotel direto pro treino da seleção, beleza. Mas depois ele também não conseguia voltar sozinho pro hotel. Cara, é assim, é um negócio... E assim, ele conseguiu, pelo momento, e era outro, e pelo mundo, que era outro, ele conseguiu ser um repórter de bastante sucesso. Ele cobriu, atenção, temporadas inteiras de Fórmula 1, GP da Bélgica, GP da Alemanha, GP de Mônaco, GP, sem falar uma palavra de outro idioma. Hoje é impensável. Impensável. Então, hoje não é só para mídia social, César. É a primeira coisa que eu falo quando eu chego na faculdade de comunicação, quando eu vou falar com um jovem que está fazendo psicologia, que está fazendo direito, que está sem saber o que vai fazer ainda, criança. Falo, pelo amor de Deus, estude idiomas. E não é do mesmo jeito que era para gente.
inglês está bom demais e o portunhol a gente se vira. Não. Pelo amor de Deus, inglês é o básico. Espanhol hoje, básico. Francês, alemão. E se puder ir para o outro lado, vai também aprender a falar chinês, sei lá. Eu sei que é bem mais difícil. Mas, assim, italiano, aprenda idiomas. Não tem como um atleta, um pai de atleta, o pai também. O pai também, se não sabe, vai aprender. A mãe vai aprender. Porque não tem como, cara, você circular pelo mundo e não falar. Imagina você na situação de um jovem tenista. Você tá lá na quadra 28, no torneio sub-16, no qualifying do juvenil em Wimbledon, e você rebate uma bola e na quadra do lado tá o Djokovic, tá o Nadal. E aí ele olha e fala, caraca, e vem falar com você alguma coisa. E vem falar, escuta, você quer... O que você acha dessa... Na linguagem do esporte, acho que até se vira, né? Ele consegue mostrar uma batida diferente, consegue... Mas qualquer coisa além disso, de você poder usufruir desse momento, você vai desperdiçar. Se ele falar, viu, você tá sacando de tal jeito, e você vai falar, não sei, não tô entendendo, só falo português. Então, assim, hoje em dia é básico do básico. Fale idiomas, muitos. E você falou agora, os pais também, é verdade mesmo, nunca tinha pensado nisso, mas até para o filho não ser enrolado em alguns momentos ali da carreira, né, cara? Claro, até imagina, esse mesmo filho aí, ele sabe falar inglês, mas o pai tá ali fora vendo ele treinar, ele bater bola, e o pai não fala. O pai tá com fome, sei lá, cara, coisas básicas. Às vezes eu desperdicei a chance de estar aqui fazendo tal coisa, porque eu preciso ajudar aqui a almoçar com meu pai, porque ele não sabe pedir a comida direito, não sabe, sei lá, coisas básicas. Se você vai estar fazendo parte da vida do seu filho, da sua filha, que é atleta, que vai viver num mundo, é importante também que você saiba, porque o conselho do Djokovic, ele pode ser para o pai, não para o filho, né? Ele pode chegar para o pai e falar, cara, seu filho, como que ele lida bem com feedback, ele lida bem com... E aí o pai, né? É verdade, verdade. E é uma doideira, até a parte cultural ali, quando você já aprende, eu contei para você ali antes da gente começar a gravar, do Edu Gaspar quando mudou para a Inglaterra, né? Qual que foi a diferença que você sentiu e tal? Eu falei, lá no conversa do vestiário. No Brasil a gente falava de mulher e pagode. E eu cheguei lá e os caras falam de museu e vinho. Eu falei assim, eu não sabia um museu que eles estavam falando. Eu não conhecia um vinho que eles... Eu falei assim, eu tive que estudar isso para ser integrado ali ao time. Então essa parte cultural ali, eu acho que até que alguns esportes, até eles estão mais expostos a isso, mas talvez a maioria não esteja, né? E assim, eu vejo que a gente tem uma imagem hoje para pegar o exemplo do futebol, né, que você citou aí com o Edu Gaspar, fica a sensação de que cada atleta vive ali no seu mundo, e porque eles estão chegando para os jogos, que são as imagens que a gente mostra, né? Os times da Champions chegando, cada um com o seu fone de ouvido, cada um no seu... E fica, de repente, uma sensação de que cada um leva a sua vida e não, é só eu chegar lá, fazer o meu e acabou. E não é isso. A gente sabe que o esporte, ele tem... No esporte coletivo, é óbvio. E no esporte individual, por mais individual que seja o esporte, o atleta não é sozinho. O atleta tem a equipe dele de comunicação, de treinamento físico, do técnico, Então, um tenista hoje, para pegar o exemplo do tênis, ele viaja com 3, 4 pessoas, pelo menos. Então, você tem que também transitar e ter assunto com essas pessoas. Vocês vão passar muito tempo juntos. Muito tempo. Então, tem que ter um... Eu estava falando hoje, por um acaso, na live, César, do caso do Estevão. O Estevão é um jogador aqui do Palmeiras que está indo para a Inglaterra e ele deu uma entrevista lá na Copa do Mundo que ele estava muito ansioso para
para se apresentar ao Chelsea, que era difícil manter a concentração ali no Palmeiras jogando o Mundial, porque daqui a dias a vida desse garoto vai mudar, e ele com 18 anos de idade vai chegar no Chelsea e vai mudar a vida dele de ponta cabeça. E eu estava falando no programa que eu tomei um susto outro dia, quando eu vi uma entrevista dele, que ele nunca foi a Londres. Então, a equipe dele, incluindo aí pelo menos umas 5, 6 pessoas, pai, mãe, empresário, presidente do clube, que está vendendo, porque o clube está fazendo muito dinheiro com ele, também tem que ter um mínimo de cuidado para onde ele vai, para onde... Ele não está fugindo de uma guerra e buscando asilo no primeiro país que oferecer. Não. Ele tinha propostas do clube, do mundo inteiro, de vários clubes. E se existia ou não uma diferença financeira ali ou aqui, ok, mas existia uma possibilidade dele escolher para onde ele ia. E ninguém obrigou esse garoto a ir a Londres. Cara, não, pera um pouquinho, você não pode colocar o seu nome. E acho que na época ele era até menor de idade. Ninguém pode colocar a assinatura em seu nome para você estar nos próximos 5 anos numa cidade que você nunca nem foi. Não é que ele não conhece as instalações do clube, ele não conhece os jogadores lá, ele não sabe se tem alguém que possa, algum brasileiro, que ajude ele ali na adaptação, como é que é o dia a dia dos estrangeiros lá, se eles têm intérprete, se eles não têm, até aprender o idioma. Tudo isso alguém contou para ele. Ele não viu, ele não... Então, eu achei uma loucura isso. Então, eu jamais permitiria ao meu filho que saísse de casa para ir para algum lugar assumindo um compromisso por menor que fosse ou por maior que fosse, sem saber onde você está indo. Achei uma loucura. Então, é importante você saber o ambiente que você vai estar. É importante você saber, né? Até para, de repente, ele fala, não, eu não tenho possibilidade de não ir. Uhum. Mas eu quero saber como é, para eu poder me preparar para chegar lá. Vamos supor que ele não tivesse a escolha. Eu preciso ver como é que é aquilo. Olha, cara, não tem... O intérprete, vocês falaram para mim que tem lá o intérprete, tá? Eu vi como é que é no treino. O intérprete fica sentado lá fora e ele não fica ali junto com o técnico e falando com o técnico e tal. Eu vi os caras treinando. Eu preciso estudar mais aqui em inglês para chegar lá melhor, senão eu posso correr o risco de ter um desempenho pior. Não está pronto para só treinar. Então, eu acho que a preparação fora do campo, fora do treino, fora da quadra, ela é fundamental. Você sabe que aqui, com o Arthur, né, tá jogando basquete, uma coisa, imagina, em Portugal, os times aqui contratam americanos para vir uma temporada. E daí até os americanos chegarem, o treino em português e tal, chegaram os americanos, técnico muda a chavinha, treino só em inglês. Palestra antes do treino só em inglês. Cara, os portugueses precisam entender. Então, é o mundo globalizado, não tem jeito. E hoje em dia, César, aqui, ó, o futebol é maravilhoso para a gente dar exemplo no Brasil, porque na grande maioria, a quantidade de técnicos estrangeiros aqui... É verdade. Os caras estão chegando aí. O técnico da seleção brasileira hoje não fala português. Ah, mas que bom, ele fala espanhol. Tá, mas e quem garante que o próximo vai falar? Não. E quem garante que o outro vai falar? E o assistente que ele vai trazer? Porque o técnico que chegou aqui, ele trabalhou na França, ele trabalhou na Inglaterra, ele trabalhou na Espanha, ele trabalhou... Será que o assistente que ele trouxer... Eu tenho poucas dúvidas que o assistente vai fazer todo o esforço para aprender a falar português, como ele também vai. Mas até lá, e aí? Você, na tua profissão, já teve contato com algum pai de atleta? Positivo ou negativo do cara? Vir te agradecer alguma coisa que você fez pelo filho ou de vir te cobrar de alguma coisa que você falou do filho dele? Você lembra de alguma história assim com você ou com alguém próximo? É assim, ó, devo ter tido vários, César, mas recentemente
eu tive um exemplo bem assim, interessante para contar, que foi o exemplo do Rodrigo, que joga no Real Madrid. O pai do Rodrigo, ele é muito jovem, cara. Ele anda com o Rodrigo, quando ele acompanha o Rodrigo sempre. E o Rodrigo, quando veio dar uma entrevista para mim, numa dessas épocas de férias dele, o pai veio junto. E a gente tira tanta coisa. Eu tirei tanta coisa daquela conversa com o pai do Rodrigo, que é muito fácil perceber isso no comportamento do Rodrigo. Que vira e mexe é o cara que não falam o nome dele, que é Mbappé, que é Vinícius, e deixa o Rodrigo de lado, e o Rodrigo vai lá e dá conta e faz o dele, e que tem proposta, mas ele sabe o tamanho do Real Madrid, que ele tá... Muita coisa que você vê no comportamento do jogador, que foi no papo com o pai que eu tirei. Porque você vê que é um cara que tá próximo, que tá... Então, foi algo interessante, assim, que eu vi recentemente. E tem muita diferença quando você percebe o pai próximo do filho. É diferente. Que dica você daria para os pais de atletas, de jovens atletas, na tua área? Não é fácil. Se prepare também para ser pai de atleta. Porque e eu acho que em vários momentos você vai ter que falar com o filho, em outros você vai ter que falar com um atleta que por um acaso é seu filho, em vários momentos você vai ter que entender que você está falando com os dois, e você vai ter que saber se comportar. Então a dica é: se prepare também. Não coloque tudo nas costas do seu pequeno e da sua pequena atleta. O preparo, ele precisa ser seu também. É preciso parar também e analisar o que você está fazendo. E, se possível, se prepare com especialistas, né? Procure acompanhamento profissional, vá vendo os exemplos que estão por aí e vá se preparando também, porque é uma carreira que você vai acabar trilhando junto. E sabendo que em vários momentos o atleta é ele, não é você, que você não conseguiu ser o atleta que, né? Mas, ou que ele não está conseguindo ser o atleta que você foi, mas são seres humanos diferentes, são pessoas diferentes, então... Mas eu acho que o principal é: se prepare também, porque você vai trilhar esse caminho junto. A gente costuma falar no canal que o atleta de elite ele vai necessitar de um pai de elite, né? Um pai, no caso, pai, mãe e tal, mas é exatamente isso, um pai preparado para assumir o papel ali de... É isso, cara. Você vai mais perto ou à distância, você vai trilhar junto. É saber, porque se você estiver perto, é mais fácil ali. Se você estiver longe, pô, será que eu ligo agora na derrota? Pô, essa derrota aqui, ela é uma derrota que ela é diferente. Eu preciso estar mais perto agora. Não, essa aqui eu preciso deixar ele assimilar. Ele vai assimilar, né? E para isso você tem que estar preparado, para não cair na armadilha de ser o pai que tá lá xingando o juiz e cobrando o filho, e falando: vai perder esse gol, vai perder esse lance, né? Você tem que se preparar para isso. Maravilha, senhor André. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, de coração, pelo bate-papo. Com certeza teremos outros aí no futuro. Quando quiser, porque foi ótimo. Obrigado, André. Valeu, cara. Valeu, meu. Tchau, tchau.